Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de reatores químicos, parte do nosso curso de Engenharia Química aqui na Unicamp. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o projeto e a operação de um reator de oxidação parcial do metanol. Essa nossa reação de oxidação parcial do metanol vai ser dividida em três partes. A primeira parte é uma parte sem efeitos do catalisador. Então eu não tenho nem presença do catalisador dentro do meu meio reacional. Para todos os efeitos eu tenho um PFR e também não tenho efeitos de transferência de massa. Tá? Não tenho transferência de massa e não tenho perda de carga no meu reator. Tá? Então eu não tenho catalisador, apesar da reação ser catalítica, como eu vou mostrar para vocês em seguida. E nessa nossa parte 1, eu vou conduzir toda em uma planilha. Tá? Por que em uma planilha? Porque a planilha está disponível para a grande maioria do público. Né? Então, se você trabalha com OpenOffice, por exemplo, essa programação que nós vamos fazer pode ser conduzida em OpenOffice. Tá? Você não precisa de uma linguagem de programação muito sofisticada para fazer essa primeira estimativa que nós vamos fazer hoje. É claro que a planilha ela é limitada, e nós vamos ver que ela é bastante limitada quando acontece de ter uma solução de EDO simultânea. Porém, a gente pode fazer uma estimativa inicial, um projeto inicial, através do uso dessas planilhas. Porque o software Aspen ele é um software pago. E não é toda a universidade ou toda a empresa que vocês vão encontrar um software Aspen, né? Uma licença do Aspen. Então vamos partir para a planilha, a gente faz uma avaliação preliminar, a parte 2 a gente vai para o Aspen e na parte 3 a gente investiga os efeitos da transferência de massa, ok? Então vamos em frente. A nossa reação para estudo é a oxidação parcial do metanol, que está colocada aí para vocês. Então o metanol ele vai reagir parcialmente com oxigênio, né? Então é uma oxidação parcial porque ele não reage, a reação de oxidação não é completa, formando formaldeído e água. Essa é uma reação essencialmente irreversível na temperatura e pressão, ou na faixa de temperatura e pressão, em que nós vamos conduzir essa reação na aula de hoje. O produto dessa reação, que é o formol ou formaldeído, ele é bastante utilizado na indústria têxtil e na indústria de resinas. E sua demanda em 2010 foi de em torno de 29 milhões de toneladas. A reação de oxidação parcial do metanol é uma reação catalítica conduzida em fase gasosa e catalisada por esse catalisador que está mostrado aí para vocês, que é o catalisador de ferro molibdênio, tá? Cuja massa específica está informada aí para vocês também. Tá? Esse catalisador é um catalisador bastante específico, bastante interessante, que é um catalisador na forma eggshell. Então o catalisador mesmo é essa casquinha vermelha que está mostrado aí para vocês. Todo o restante, o interior, é inerte. Tá? Então o catalisador mesmo é essa seção anular que está mostrada aí para vocês, essa seção vermelhinha aí. Ok? O processo que nós vamos estudar hoje é muito bem descrito pelos autores Bamanpour e colaboradores, e é o processo Formox. Então eu vou explicar rapidamente para vocês terem uma ideia geral do nosso processo. Então nós temos aqui uma corrente de ar, que é comprimida e alimentada no meu sistema, e uma corrente de metanol e água, que são também alimentados no sistema. Essa corrente passa por um aquecedor, onde o metanol vai evaporar, para que a alimentação do meu reator, o metanol e a água, claro, vão evaporar, para que a alimentação do meu reator seja feita na fase gasosa. Os reagentes passam pelo reator, são convertidos em produto. Essa corrente de produto, ela é resfriada e levada a uma coluna de absorção. Está mostrado aqui para vocês. Essa coluna de absorção vai promover a separação dos meus componentes e aqui no meu produto de fundo vai me resultar em uma solução de formaldeído, ok? Os produtos de topo e também uma parte aqui é o produto de topo que vai conter água e outros gases, eles são recirculados para o processo e voltam a alimentar aqui o meu primeiro equipamento de entrada do meu processo, ok? Então esse aqui é o processo Formox, bastante rudimentar essa minha explicação, porém, se vocês desejam uma explicação mais
interessante, mais abrangente desse processo Formox, temos bastante literatura por aí, por exemplo, a literatura do Bhamanpur e colaboradores. Os nossos objetivos na aula de hoje. Preparar, então, a gente vai trabalhar com uma planilha de cálculo e vamos usar apenas a planilha de cálculo, não vamos nem usar a linguagem de programação. E essa planilha de cálculo vai nos permitir avaliar, primeiro, o comprimento de reator para os casos isotérmico e adiabático. Então nós vamos trabalhar dois casos, o caso de operação isotérmica e qual o comprimento de reator eu preciso para conduzir essa reação isotermicamente, e o caso adiabático, e que comprimento de reator eu preciso para conduzir essa reação no modo adiabático. No reator isotérmico, eu estou interessado em avaliar o perfil do fluxo de calor a ser removido do reator ao longo do seu comprimento. Está colocado aí para vocês. E no reator adiabático, eu estou interessado no perfil de temperatura ao longo do comprimento do reator. Claro, se é adiabático, eu não tenho fluxo de calor entrando e saindo do meu sistema, mas eu tenho a temperatura. A temperatura vai aumentar e vai aumentar fortemente caso a minha reação seja muito exotérmica. E isso é um parâmetro interessante para a gente analisar se é possível operar o modo adiabático ou não. Segundo objetivo, propor estratégia de operação desse reator, que vise ao menor volume, porém sem ultrapassar o limite de temperatura. Tá? Então nós vamos ter um limite de temperatura que nós vamos ter que respeitar, que é o limite de desativação do nosso catalisador. Então a partir desse limite, o catalisador começa a desativar e a gente não quer que ele desative. Esse vai ser o nosso limite. E as sugestões? Primeiro, avaliar a operação autotérmica, que envolve uma seção adiabática seguida de uma seção isotérmica do meu reator. Então, na verdade, são dois equipamentos distintos. Um reator operando modo adiabático, em seguida um reator operando modo isotérmico, cuja temperatura é a mesma da saída do modo adiabático. E por fim, avaliar a operação adiabática com intercooling. Então nós temos várias seções adiabáticas para todos os efeitos o reator ele é adiabático, porém a cada momento que a temperatura vai chegar na temperatura limite, eu removo a minha corrente de dentro do meu reator, passo por um trocador, resfrio essa corrente e passo para a próxima seção de reator adiabático. Okay? Então são essas as estratégias, esses os objetivos da nossa aula de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. A oxidação parcial do metanol, cuja cinética está descrita aqui por Deschmuck e colaboradores, segue o modelo cinético de Langmuir. Então ela acontece em várias etapas. E por isso, a taxa de produção de formol, ela tem essa cara aí da cinética do modelo de Langmuir, Isherwood, Hogan, Watson. Tá? Então aqui eu tenho uma seção em que eu tenho várias constantes unidas, não são apenas constantes de taxa, mas são constantes aparentes de taxa. Uma parte aqui onde eu tenho as pressões parciais do metanol e do oxigênio, que são a parte da força motriz da minha reação. Como ela é uma reação irreversível, essencialmente irreversível, ela só tem um termo, que é o termo da reação direta, né? Da formação do formaldeído. E aqui embaixo eu tenho o termo de adsorção, tá? em que todas as espécies que se encontram adsorvidas no catalisador em algum momento fazem parte desse termo de adsorção. Então aqui eu tenho, por exemplo, metanol, água, oxigênio, metanol novamente, juntamente com oxigênio, água juntamente com oxigênio. Então isso quer dizer o seguinte, tanto o metanol, quanto a água, quanto o oxigênio, em algum momento do meu mecanismo cinético de Langmuir, estarão ocupando um sítio ativo do meu catalisador. Ok? E esse modelo de Langmuir, vocês podem depois até encontrar na referência do Deschmuck e colaboradores, ele descreve muito bem o modelo cinético de Langmuir para essa reação e me dá então a equação de taxa de formação do formaldeído. Ok? Essa constante de taxa está na unidade quilomol por quilograma de catalisador vezes segundo. Tudo bem? E lá na referência do Deschmuck,
nós encontramos também as constantes aparentes da taxa da reação, ou seja, os valores de Kf, Km e Ko, tá? Descritos como constantes de Arrhenius. Tá? Elas são descritas como constantes de Arrhenius. Então, nós temos aqui, por exemplo, para a constante Km, nós temos um fator pré-exponencial, a sua unidade, em Pascal elevado a -1, e a energia de ativação. Então, como realmente se fosse uma constante de Arrhenius, né? Uma constante que segue a lei de Arrhenius. Tudo bem? Apenas aqui a constante Kf, ela é uma constante que tem a unidade de taxa de reação. Então, essa daqui é a única constante cinética, que não é puramente cinética, mas ela é aparentemente cinética, depende se há efeitos ou não de transferência de massa, mas ela é a constante que me dá a unidade de taxa da minha reação. Então, essa Kf aqui é a responsável por me dar a unidade da taxa da reação. Ok? Então, essas constantes aí são todas ditas aparentes de taxa, porque incluem efeitos de transferência de massa, além de efeitos cinéticos. Tudo bem? Então, esse é o modelo cinético que nós vamos seguir. Então, toda vez que a gente falar em taxa de reação, entendam que é essa taxa que segue o modelo Langmuir, Richelwood, Hogan-Watson. Tudo bem? O reator que nós vamos estudar, que nós vamos começar a estudar, é um reator PBR, é um Packed Bed Reactor, ou um reator de leito fixo. Esse reator, diferente do PFR, ele tem a premissa de existir sólidos dentro dele. Tá? Então, agora, o PFR ele é um reator que conduz a reação num sistema homogêneo. O PBR admite, então, a presença de um catalisador sólido. Então, o nosso sistema, o nosso fluido de processo entra na fase gasosa e sai na fase gasosa. Se não houver catalisador ali dentro, catalisador sólido, ele é um sistema homogêneo. Porém, o PBR admite a presença de catalisador sólido, então ele já não é mais um plug flow reactor, ele é um packed bed reactor. Tudo bem? Quais são as vantagens? Então está aqui um pequeno esquema do site da Consol, que vocês podem entrar lá e encontrar esse esquema lá no site da Consol. Ele mostra aqui aonde está o catalisador. Então nós temos aqui, por exemplo, um tubo do meu reator. Nesse tubo aqui estão organizados as partículas de catalisador, preenchendo aqui o meu tubo de reator. E cada uma dessas partículazinhas aqui são um pellet, tá? Como a gente viu lá no primeiro slide, lá no slide em que a gente viu o catalisador, o eggshell, ele é como se fosse um pellet. Quais são as vantagens de um PBR? Maior taxa de reação, primeira coisa. Por quê? O meu catalisador ele vai catalisar a minha reação, ele vai acelerar a minha reação química. Então eu vou, obviamente, precisar de um menor volume de reator, porque a taxa da reação vai aumentar. Se eu tenho uma taxa de reação maior, eu vou ter uma produção maior. Eu vou produzir mais em menos tempo com um menor tamanho de reator. Opa, então trabalhar com reator de leito fixo ou reator em presença de catalisador, né, é interessante, isso é muito bom. Porém, tem desvantagens. Quais são elas? O catalisador ele ocupa espaço no reator, ele ocupa volume dentro do meu reator. Então, aquele espaço que eu tinha calculado, por exemplo, eu tenho um reator de 2 litros, se ele operava com um PFR de 2 litros, agora eu tenho que lembrar, o meu catalisador que está ali dentro ele vai ocupar espaço dentro desses 2 litros. Será que esses 2 litros serão o suficiente? Além disso, dependendo da porosidade do leito catalítico, eu posso ter um problema grave de perda de carga. Tá? Então, quanto mais fino é o pó do catalisador, quanto mais fina é a partícula de catalisador, maior é a probabilidade da incidência de uma perda de carga. Tá? Então, ele vai se compactar, o leito se compacta e eu posso ter um problema bastante grave de perda de carga. Além do que, se eu aumentar muito a vazão, eu posso carrear o meu catalisador sólido, ok? E a desvantagem, e a última desvantagem é que posso ter problemas de desativação do catalisador, tá? Nem todo catalisador funciona eternamente, aliás, nenhum catalisador funciona eternamente, em algum momento do tempo ele vai desativar, ele vai perder a atividade, ele vai perder
aquela atividade inicial, aquela aceleração inicial da reação, ele vai perdendo com o tempo ao longo da sua vida útil. Ok? Então esse é o nosso Packed Bed Reactor, que nós vamos começar a entender na aula de hoje, mas na aula de hoje a gente vai trabalhar sem efeitos do catalisador. Então é como se a gente não tivesse o nosso material ali dentro. Além disso, o equacionamento do Packed Bed Reactor ele é muito semelhante ao PFR, bastante semelhante ao PFR. Então, se no meu balanço de massa eu tinha essa equação diferencial para o balanço de massa do PFR, no PBR, no Packed Bed, eu vou ter uma equação extremamente similar, tá? Muito, muito parecida com ela. Porém, enquanto eu fazia balanço de massa no elemento de volume, dV, no PFR, eu vou fazer balanço de massa no elemento dW, elemento de massa, no PBR. Tá? E como aqui eu tenho volume, aqui eu tenho massa, a taxa da reação precisa estar em unidades convenientes. Tá? Então aqui, por exemplo, a minha taxa de reação, quando eu estava trabalhando com PFR, era mol por litro vezes segundo. Aqui vai ser mol por quilo ou grama de catalisador vezes segundo. Tá? Mol por massa de catalisador vezes segundo. Mol por volume vezes segundo no caso do PFR. Ok? A mesma coisa acontece para o balanço de energia. Tá? Então aqui eu tinha um elemento dV, quando eu fiz o balanço de energia para o PFR. Aqui eu vou ter um elemento dW. E quem tem que ter unidade conveniente é o coeficiente global de troca térmica. O coeficiente global de troca térmica, que no PFR era por volume de reator, aqui é por massa de catalisador, no caso de um PBR. Tudo bem? Então, além disso, eu preciso conhecer e como é que eu vou relacionar, na verdade, essas duas variáveis, dV e dW? Através da porosidade do leito. Tá? Porosidade essa que é definida pelo volume de vazios, pelo volume de poros do meu catalisador, pelo volume de poros, desculpe, do meu leito, volume de vazios do leito, pelo volume total desse leito. Tá? Então, é 1 menos a massa de catalisador sobre a sua massa específica dividida pelo volume do meu reator. O meu dW se relaciona com dV dessa maneira, então. A massa específica de catalisador pode ser considerada constante, tá? Ela não vai alterar com o tempo. E a porosidade também é constante, supondo aí que o catalisador não se degrade mecanicamente ao longo do meu processo. Então, meu dW, a minha derivada em relação à massa de catalisador, vai ser massa de catalisador vezes 1 menos a porosidade, dV. Tá? Então, eu relaciono aqui massa de catalisador com volume de reator através da massa específica desse catalisador e da porosidade do leito. Isso, claro, assumindo que o catalisador não seja poroso. Se o catalisador for poroso, dentro dessa massa específica aqui, eu ainda tenho que considerar a porosidade da partícula sólida. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas nesse momento aqui nós vamos considerar que o catalisador ele não é poroso e apenas a porosidade do leito ela vai ser significativa e nessa nossa aula de hoje a gente nem vai considerar porosidade do leito, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ok? Então isso aqui é só um preâmbulo, só uma introdução, para que logo lá na frente a gente entenda, a hora que eu colocar porosidade de leito, aonde que isso influencia no tamanho do meu reator. Tá? Vai influenciar porque a massa de catalisador, o catalisador vai ocupar espaço e de acordo com a sua compactação, ele vai ocupar mais ou menos espaço do volume do meu reator, volume total do meu reator. Tudo bem? Então, isso aqui é apenas um preâmbulo, apenas uma introdução para mostrar para vocês a diferença entre um PFR, o equacionamento de um PFR, um plug flow, de um PBR, um Packed Bed. Os dois reatores são tubulares, porém, a primeira premissa é um plug flow, a segunda reator tem uma premissa de Packed Bed. Vamos avaliar também a entalpia da nossa reação. Tá? Então agora a gente já começa o equacionamento e a primeira avaliação é uma avaliação termodinâmica. Tá? Como tudo, nos remete à termodinâmica. Então, dos dados termodinâmicos, esses dados aqui eu extraí lá da fonte do NIST, né, do site do NIST. Então aqui eu tenho a minha equação química
com os coeficientes, né, todos colocados e balanceados, as entalpias de formação padrão dos meus componentes e os CPs desses meus componentes. Tá? Todas essas informações eu obtive lá no site do NIST. Recomendo a visita de vocês lá no site do NIST, é um site bastante interessante e um instituto muito confiável dos Estados Unidos para obtenção de dados variados de substâncias químicas. Okay? Nós sabemos lá da termodinâmica que a entalpia de reação na condição padrão, né, na condição de referência, pode ser calculada como o somatório das entalpias de formação dos produtos, e aqui esse ΔK é o coeficiente estequiométrico desse meu produto, e o somatório das entalpias de formação padrão dos reagentes. Tá? Então eu faço esse somatório aqui e calculo a entalpia de formação, a entalpia de reação padrão ou de referência desse meu sistema. Ah, mas é uma soma, não é uma subtração? Bom, o meu coeficiente estequiométrico me dá essa subtração. Vocês sabem que o coeficiente estequiométrico de reagentes é negativo, de produtos é positivo. Então é a mesma coisa que eu dizer que é o somatório das entalpias de formação padrão de produtos menos o somatório das entalpias de formação padrão de reagentes, e aí eu não tenho mais o coeficiente estequiométrico, eu tenho o número de mols de cada um deles. Tudo bem? Como eu estou trabalhando em termos de coeficiente estequiométrico, a convenção é de que reagentes é negativo, produtos são positivos. Então, fazendo essa minha análise aqui, eu consigo, então, essa daqui é a minha entalpia de formação, entalpia de reação na condição padrão, e se eu tenho variação de temperatura, essa minha entalpia de reação variando com a temperatura, ela vai ser a entalpia de reação na condição padrão, como eu calculei aqui em cima, mais NCP ΔT. Então eu vou ter um aquecimento ou um resfriamento, depende, mas eu vou ter aqui uma variação de temperatura. Essa variação de temperatura é dada pelo CP, a integral de CP dt, que aqui eu já estou considerando um CP constante, e por isso eu tiro o CP da minha integração e tenho uma integral de dt, portanto eu fico com temperatura menos a temperatura de referência. Temperatura objetivo, né, minha temperatura objetivo, e temperatura referência onde eu obtive os meus dados. Ok? Fazendo aqui uma análise dessa variação da entalpia de reação, é sempre interessante a gente fazer essa análise para ver se a variação ela é significativa ou não, com a temperatura aumentando ao longo da minha reação. Então aqui eu fiz um cálculo e uma plotagem para vocês da entalpia de reação estimada entre 298 Kelvin até uma temperatura bastante elevada de 2050 Kelvin praticamente. Tá? Fiz essa variação aqui do meu ΔHR, calculado pela equação anterior, e relacionei ΔHR com ΔT. Então, a variação da entalpia de reação em função da temperatura sobre a variação da temperatura. E aqui a gente pode ver que a variação é bastante irrisória, né? Nós partimos aqui de aproximadamente 152,5, alguma coisa assim, chegamos ali com 2000 Kelvin a 146,5. Tá? Então a variação é bem pouquinho, bem suave, e a gente pode considerar então que a entalpia de reação é a mesma da entalpia de reação na entrada do meu reator, na temperatura de alimentação do meu reator. Tá? Então eu não preciso deixar mais essa variável variando com a temperatura. Eu posso tomar ela como uma constante, já que a sua variação é irrisória com a temperatura que varia dentro do meu reator. Obviamente, isso cabe aí uma ressalva, tá? Isso acontece porque o CP é constante. Se o CP varia, se o CP é função da temperatura, primeira coisa, eu não posso tirar ele da integral, então a integral de CP dt não fica mais apenas integral de dt, então eu tenho que fazer a integração ponto a ponto do CP variando com a temperatura, e o meu resultado pode ser completamente diferente. Tá? Como nós estamos trabalhando aqui com uma planilha de cálculo bastante rudimentar e uma primeira avaliação do meu processo, isso é suficiente para mim, tá bom? Então vai ser suficiente para a nossa aula de hoje, mas é claro, uma avaliação mais rigorosa
tem que levar em consideração a variação do CP com a temperatura. Tudo bem, pessoal? Beleza, vamos em frente. Quais são, então, as condições que eu vou desejar operar o meu reator e para as quais eu vou precisar também analisar o projeto desse meu sistema? Então, primeiro, eu vou considerar uma conversão final de metanol de 50%. Não quero passar de 50% de conversão de metanol no meu reator. Base molar. A alimentação estequiométrica, também base molar, é feita a 210 graus Celsius. Os meus gases não são ideais, tá? Então, metanol, oxigênio, água e formol não são gases ideais. A porosidade do leito vai ser considerada nula, e isso implica que não há efeitos do catalisador, tá? Então, o meu catalisador é como se ele estivesse preenchendo todo o tubo do meu reator de catalisador, só que é um material que não tem porosidade. Então, todo o volume do meu tubo está disponível para a reação química acontecer. Para todos os efeitos, é como se fosse um PFR. O diâmetro interno de um único tubo é de 0,021 metros. E eu tenho 500 tubos no meu reator. Tá? Então, é um feixe de tubos, um feixe de 500 tubos, cada um deles com 0,021 metros de diâmetro interno. E eu estou fixando essas variáveis, que é para justamente a gente ter uma única variável, que é o comprimento do meu reator. Então, esse comprimento do reator é que vai me dar o projeto, ou seja, o volume total de cada um dos meus reatores em cada modo de operação. Eu desejo produzir 2 toneladas por hora de formaldeído, com massa molar em torno aí de 30 gramas por mol. E a minha pressão de operação é de 1 × 10⁷ pascal, ou seja, quase aí 100 atmosferas de pressão, em torno de 98 atmosferas de pressão. É uma pressão bastante considerável, tá? Uma pressão bastante considerável, e por isso mesmo que os gases não podem ser considerados como gases ideais. E ali vem um gargalo, tá? A temperatura máxima que eu posso chegar dentro do meu reator é de 400 graus Celsius. Acima dessa temperatura, o catalisador começa a desativar. Então, se eu ultrapassar 400 graus Celsius, o meu catalisador começa a perder atividade, começa a perder performance, e eu vou, evidentemente, perder o meu catalisador se eu continuar operando a temperaturas superiores a essa. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as condições que nós vamos trabalhar na operação e no projeto desse nosso reator. Vamos começar com os cálculos e equacionamentos. E eu sempre gosto de fazer esse quadro do balanço molar. Tá? O meu metanol vai ser considerado o meu reagente limitante. Então eu sempre gosto de fazer esse balanço molar, essa meu quadro de performance ou quadro de balanço, porque isso me dá uma visão geral do que está acontecendo na minha equação, nas minhas equações químicas. Tá? Então eu coloco aqui os meus componentes, metanol, oxigênio, formol e água, e uma somatória total aqui. No início, eu tenho apenas metanol e oxigênio. Tá? Fluxo molar de metanol na alimentação, fluxo molar de oxigênio na alimentação. Portanto, o total é o fluxo molar desses dois componentes. Quando houver reação, eu vou consumir 1 grau de avanço de metanol e meio grau de avanço de oxigênio. Portanto, a minha reação consome menos 1,5 grau de avanço. Eu vou formar 1 grau de avanço de formol, 1 grau de avanço de água, portanto, 2 graus de avanço. No final do meu processo, eu vou ter, para metanol, balanço de massa de metanol, é o fluxo molar de metanol que foi alimentado, menos a quantidade que foi consumida, ou o grau de avanço. No final, para oxigênio, fluxo molar de oxigênio alimentado, menos o que foi consumido, meio grau de avanço. Formaldeído, como eu não tenho alimentação de formaldeído, eu vou ter, no final, o que foi produzido. Tá? Então, o que foi consumido de metanol produziu formaldeído e produziu água. Tá? Então, se eu fizer uma somatória desses meus balanços molares, desses meus fluxos molares aqui, eu vou ter que, no final, eu vou ter fluxo molar de formol, fluxo molar de oxigênio na alimentação e meio grau de avanço. Além disso, eu vou ter mais meio grau de avanço
em termos de número de mols. Portanto, eu tenho uma expansão do meu sistema. Eu alimento uma quantidade de mols e eu saio do meu sistema com uma quantidade de mols maior do que eu estou entrando. Tá? Isso parece um pouquinho absurdo, mas a gente tem que lembrar que massa se conserva, mol não. Mol, volume, tudo isso varia com a extensão da minha reação, que é o grau de avanço. Tudo bem? Fração. Essa fração aqui é importante porque a gente vai precisar calcular a fração molar de cada um dos meus componentes na próxima etapa ali para calcular a pressão parcial desses meus componentes. Então a fração, em qualquer momento do meu sistema, é a quantidade que eu tenho de metanol, por exemplo, dividido pelo fluxo molar total do meu sistema naquele momento. Momento esse dado pelo grau de avanço, que está atrelado à conversão de metanol. O metanol é o meu reagente limitante. Portanto, o grau de avanço do meu sistema é o quanto converte de metanol. Ou seja, o seu fluxo molar de alimentação vezes sua conversão instantânea. Tá? Então, esse daqui é o grau de avanço, e com isso eu consigo calcular todas as frações molares dos meus componentes no meu sistema, que no final tem que somar 1. Tá? Então, isso tem que somar 1 no final, porque nós estamos tratando em termos de fração. Ok, pessoal? Beleza. Por que eu estou trabalhando com fração? Porque minha equação de taxa está em termos de pressão parcial. Para eu calcular a pressão parcial, eu preciso da fração molar do meu componente. Então, aqui eu estou fazendo a pressão parcial de qualquer um dos meus componentes, né, o componente I. Eu preciso da fração molar do componente I naquele instante, vezes o seu coeficiente de fugacidade, porque o gás não é considerado ideal, e a pressão total do meu sistema. Tá? Então, eu preciso da pressão parcial do meu componente I, do fração molar desse componente I, fugacidade do componente, pressão total do meu sistema. Com isso, eu tenho, então, a pressão parcial do meu componente. Ok? E aonde que isso vai ser importante? Vamos lá. Pressão parcial do metanol é fração molar do metanol vezes o coeficiente de fugacidade do metanol vezes a pressão total. Substituindo o valor da fração molar por aquela que a gente acabou de calcular ali no quadro de balanço, eu tenho então aqui a minha expressão do YM vezes o coeficiente de fugacidade do metanol vezes a pressão total do meu sistema. E isso eu posso fazer para todos os meus componentes. Tá? Nada mais eu estou fazendo do que substituir na equação da pressão parcial as frações molares de cada um dos meus componentes, conforme eu calculei no quadro anterior, e já substituindo grau de avanço por conversão. Tá? Então, grau de avanço é o quanto consome do meu reagente limitante, já que eu tenho uma única equação química, uma única reação que está acontecendo. Então, o quanto consome do meu reagente limitante, vezes, que é descrito pelo fluxo molar de alimentação desse componente, vezes a sua conversão instantânea. Ok? Tenho aqui também o coeficiente de fugacidade para cada um desses meus componentes. Esse coeficiente de fugacidade eu obtive através do diagrama de estados correspondentes, para o metanol, para o oxigênio, formol e água, na pressão máxima e temperatura máxima do sistema em que eu estou trabalhando. Tá? E, novamente, estamos fazendo aí uma consideração um tanto quanto grosseira, que esse coeficiente de fugacidade ele é constante. Tá? Então, nós estamos fazendo essa pequena consideração para facilitar os nossos cálculos, lembrando que nós estamos em uma planilha de cálculo. Isso já vai facilitar uma coisa que vai ser bastante complexa ali na frente. Tudo bem? Então mantenhamos, pelo menos por enquanto, depois no Aspen a gente dá uma confirmada nisso, o coeficiente de fugacidade de todas as nossas substâncias são constantes. Tudo bem? Então, através desses balanços molares, eu já posso calcular o fluxo molar
de metanol e de oxigênio que eu preciso alimentar o meu sistema. Bom, como eu quero converter 50% do meu metanol alimentado e quero produzir 2 toneladas por hora de formol, então eu faço esse balanço seguinte aqui. 2 toneladas por hora de formol, faço a conversão de grama para tonelada, né? Já que a minha massa molar de formol está em grama por mol. Hora para segundo, 1 mol de metanol forma meio mol de formol. Essa é a minha conversão. Tá? Então, tenho que no final, eu preciso, aliás, no final não, na alimentação do meu sistema, eu preciso alimentar um fluxo molar de 37 mols por segundo de metanol. Ok? O mesmo eu posso fazer para o oxigênio, lembrando que 1 mol de metanol reage com meio mol de oxigênio. E, portanto, se eu estou alimentando 37 mol por segundo de metanol e quero fazer a minha alimentação na condição estequiométrica, né, na proporção estequiométrica, eu vou alimentar 18,5 mol por segundo de oxigênio. Tudo bem, pessoal? Então, esses balanços iniciais a gente precisa para dar o input no nosso projeto. Ok? Então, vamos em frente. Então, agora, de acordo com o meu balanço de energia do meu reator PFR, do meu reator tubular, eu preciso avaliar o somatório do fluxo molar de cada um dos meus componentes, vezes o seu CP, na saída do meu reator. Tá? Na saída do meu reator, isso quem diz é a equação do balanço de energia do meu reator tubular. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu for calcular fluxo molar de metanol vezes o CP de metanol, pelo balanço de massa, eu tenho que o fluxo molar de metanol em qualquer momento, em qualquer conversão, vai ser dado pelo fluxo molar de metanol que foi alimentado, vezes 1 menos a conversão de metanol naquele momento, já que o metanol é o meu reagente limitante. E isso eu multiplico pelo CP do metanol. Tá? Então, FM e CPM está dado aí para vocês. Da mesma forma, eu vou fazer agora para o oxigênio. Mas o oxigênio, se eu for descrever ele como FO é igual a FO0 1 menos XO, XO é a conversão do oxigênio, mas ele não está atrelado à conversão do metanol. Então eu preciso entender quanto de metanol, quanto que converte de metanol e o quanto converte de oxigênio a partir desse metanol que foi reagido. Tá? Então o que eu tenho aqui é que FO, o fluxo molar de oxigênio, em qualquer conversão, é o fluxo molar de oxigênio menos meio, né, que é o coeficiente estequiométrico do oxigênio, fluxo molar de metanol inicial vezes conversão de metanol. Tá? Então, nada mais é do que o grau de avanço. Tá? Então, se a gente voltar naquela equação do grau de avanço, vocês podem voltar novamente depois, se a gente voltar na equação do grau de avanço, é exatamente o que está colocado aí. FO é FO0 menos meio grau de avanço. Tá? E o grau de avanço é FM0 XM. Tá? E aí está já multiplicado pelo CP do oxigênio. Tudo bem? Fazendo para o formol e fazendo para a água, a gente tem uma expressão bastante parecida. Por quê? Porque o fluxo molar do metanol, do formol e da água, os iniciais são zero. Eu não tenho fluxo molar de formol e de água no início. Portanto, essas duas variáveis aqui eu já poderia até cortar do meu sistema, porque esses valores aqui são nulos. E o que me sobra? Grau de avanço vezes o CP do formol. Grau de avanço vezes o CP da água. Ou FM0XM, CPF, FM0XA, CPA. Tudo bem? Vou fazer então agora o somatório desse FI-CPI. Se eu fizer o somatório desse FI-CPI, o que vai me dar? Eu preciso somar cada um dos termos dessa minha expressão. Tá? Notem aqui que eu ainda não zerei
o F0, né, o fluxo molar de formol na alimentação, nem o fluxo molar de água, porque eu quero deixar a expressão mais generalista possível. E rearranjando essas minhas equações, aqui é mais uma etapa de rearranjar a expressão, e por fim a etapa final, em que eu relaciono o fluxo molar de metanol na alimentação com o CP do metanol, fluxo molar de oxigênio na alimentação com o CP do oxigênio, e aqui eu tenho fluxo molar do metanol na alimentação vezes conversão de metanol, ou seja, grau de avanço, que multiplicam o somatório de CPs. Tá? E esses CPs, eles têm peso. Que peso é esse? O coeficiente estequiométrico. Como o metanol, o coeficiente estequiométrico é menos 1, menos CPM. Como o oxigênio, o coeficiente estequiométrico é menos meio, então menos meio. Mais 1 e mais 1 para formaldeído e para a água. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês refaçam esses balanços na mão e vocês verão tudo aquilo que eu assumi de possibilidades ou de simplificações aí. Tudo bem? Finalmente, quais são as equações diferenciais que eu preciso resolver para poder projetar e operar o meu reator PFR? São duas, balanço de massa e balanço de energia. O balanço de massa, essa daqui é o balanço de massa diferencial para um reator PFR, e que me dá, então, a variação da conversão, a variação da conversão a cada incremento de comprimento é igual à área desse meu reator, a área do tubo, vezes a taxa da reação, e essa taxa da reação, como ela está descrita em mol por quilo de catalisador vezes segundo, eu preciso multiplicar pela massa específica de catalisador. Assim eu tenho mol por volume de reator vezes segundo. E aqui eu tenho o fluxo molar de A na alimentação. Quem é A? Reagente limitante. Então, nesse meu caso aqui, eu posso corrigir todas essas equações e substituir aonde estiver conversão de A por conversão de metanol, fluxo molar de A por fluxo molar de metanol, que é o meu reagente limitante. Tá bom? Daqui para cá, aqui eu estou fazendo a taxa de consumo do reagente limitante, aqui eu estou fazendo em termos da taxa global, R, da minha reação. E para manter a equação correta, eu tenho aqui o coeficiente estequiométrico do meu reagente limitante. Com isso, então, a minha equação está correta. Tá? O meu balanço de massa está correto. Caso geral, tá? Esse balanço de massa serve para essa reação que nós estamos trabalhando? Serve. Serve para qualquer outra equação química? Serve também. Tá bom? Então, esse balanço de massa que nós estamos fazendo serve para reação de primeira ordem, segunda ordem, equação de modelo de Langmuir, que é o nosso caso, com variação de mols, sem variação de mols, tanto faz. Tá bom? Então, essa é uma equação, caso geral, balanço de massa de um reator tubular. Embaixo eu tenho o balanço de energia. Balanço de energia também, caso geral, forma diferencial do balanço de energia. Então aqui eu tenho a variação do fluxo de calor em função do incremento de comprimento. Isso é igual, então, ao fluxo molar do meu componente limitante, né, do meu reagente limitante, vezes a entalpia da minha reação, lembram-se que nós calculamos a entalpia da nossa reação, sobre o coeficiente estequiométrico do meu reagente limitante, né, na verdade, menos o coeficiente estequiométrico, vezes dxdl, ou seja, a variação da conversão do componente limitante, né, do reagente limitante, a cada incremento de comprimento, mais o somatório de FI e CPI, dt/dl, ou seja, variação da temperatura a cada incremento de comprimento que eu tenho no meu sistema. Ok? Então está explicado aí essas duas equações, assim como no caso da balanço de massa, o balanço de energia, caso geral, serve para qualquer tipo de reação química. Tá? Não importa, é o balanço de massa, é o balanço de energia de um reator tubular que opera segundo
o modelo PFR, Plug Flow Reactor. Tudo bem? Então, essas duas equações são aquelas que eu tenho que resolver agora para dar os meus resultados finais e poder avaliar como que a conversão varia com o comprimento do reator, como que o fluxo de calor varia com o comprimento do meu reator, ok? Algumas considerações. Posso resolver primeiro o balanço de massa e depois o de energia? Nem pensar. Por quê? Essas são duas equações diferenciais ordinárias acopladas. A cada conversão, a cada incremento de conversão que eu dou aqui no balanço de massa, influencia no incremento de energia, tá? Então as reações estão acopladas. Eu não tenho como resolver uma e depois resolver a outra. Eu preciso resolver as duas ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Então, dou um incremento de conversão, resolvo as duas equações. Dou um incremento de conversão, resolvo as duas equações. E assim sucessivamente. E qual é o meu critério de parada? A conversão. Tá? Eu sei que eu tenho que chegar em 50% de conversão. Esse é o meu critério de parada para que eu termine a minha rotina de cálculo. Ok, pessoal? Vamos fazer então a sugestão do sistema de EDOs. A minha sugestão é uma solução numérica, porque não dá para integrar aquela equação de Langmuir, aquela equação cinética de Langmuir é absolutamente difícil de ser integrada. Então nós vamos fazer a solução do sistema de EDOs através de uma solução numérica, como por exemplo a solução de Euler. Tá? O método de Euler, que é o método mais rudimentar, mais básico para se resolver um sistema de EDOs. É o método de Euler e é um método razoavelmente ok. Nós vamos ver que vai ter um pequeno problema quando a derivada começar a variar muito, que é o caso do sistema adiabático. Porém, no caso do sistema isotérmico, a solução pelo método de Euler é bastante razoável, ok? Muito bem, então vamos às soluções dos dois casos, vamos analisar os dois casos, vamos fazer uma rotina de solução para cada um dos casos, uma lógica de solução para cada um dos casos e vamos analisar cada um desses casos em particular. Antes disso, eu quero mostrar para vocês qual é a diferença entre operar modo isotérmico ou modo adiabático. A diferença está aqui no balanço de energia. Se o meu modo é isotérmico, eu não tenho dTdL. Eu não tenho variação de temperatura com o comprimento do meu reator. Portanto, todo o calor que é gerado é devido à ocorrência da minha reação química. Interpretação física do balanço de energia. Por outro lado, se eu tenho um reator adiabático, eu não tenho fluxo de calor sendo removido ou inserido no meu sistema. Então, meu dQdL é zero. Portanto, rearranjando essa equação, então passo esse termo aqui para a esquerda, esse mantém aqui. O que isso quer dizer? Qual é o sentido físico? Todo aumento de temperatura que eu sinto no meu sistema é devido à entalpia da reação química e o seu grau de avanço. Ok, pessoal? Então está dado aí o significado físico e o significado numérico, matemático dessas duas expressões. Vamos então estabelecer agora uma lógica de resolução para cada um dos dois casos. A lógica de resolução, eu vou começar pelo caso isotérmico, que é o mais simplificado. O método de Euler ele estabelece que eu preciso de condições iniciais. Então, que condições são aquelas iniciais para o meu sistema? Eu vou atribuir como condições iniciais que a conversão de metanol na alimentação do meu reator é zero, bastante razoável. E que o comprimento do meu reator no início é zero, bastante razoável também, tá? Então essas duas condições são dois inputs necessários e iniciais para que eu consiga começar a minha lógica de resolução, a minha rotina de resolução pelo método de Euler. Então vamos lá. Com essas condições iniciais, eu calculo inicialmente a pressão parcial de metanol, oxigênio, formaldeído e água para essas condições. Portanto, a pressão parcial de metanol vai ser a pressão parcial de metanol no início da minha reação, a pressão parcial de oxigênio vai ser a pressão parcial de oxigênio no início da minha reação, pressão parcial do formol é zero, pressão parcial da água é zero. Tá?
Então isso no início da minha reação, primeira iteração, quando eu ainda estou trabalhando com as condições iniciais. A partir das pressões parciais, eu posso calcular aquelas constantes aparentes de taxa, que nós já vimos lá atrás. Tá? Então essas constantes aparentes de taxa, elas vão depender da temperatura, única e exclusivamente da temperatura, e nós vamos poder calcular então agora esse sistema de constantes de taxa, e essas duas variáveis, né, a pressão parcial e as constantes aparentes de taxa, vão influenciar na taxa da reação. Tá? Então eu vou poder pegar aquela equação cinética do modelo de Langmuir e agora calcular a taxa de reação para essa primeira iteração. Tá? Então eu vou poder calcular a taxa de reação. Por que está massa específica vezes taxa global? Porque eu quero que a taxa da reação seja expressa em volume de reator e não em massa de catalisador, como é o modelo de Langmuir, conforme a referência que nós estamos utilizando. Tudo bem? A partir desse cálculo, eu vou calcular dQdL. Tá? dQdL só depende da taxa de reação, só depende do grau de avanço da minha reação. Então eu posso calcular dQdL. Vou calcular também dL dXm. Então aquele meu balanço de massa dXdm, eu vou calcular na verdade dL dXm, porque o meu passo está em dL, tá? Então eu vou fazer esse cálculo aqui para vocês. Então o cálculo do balanço de energia, que é o que está colocado ali em cima, dQdL, dL dXm, que é o que está colocado ali. Na verdade, o passo do método de Euler vai ser a conversão de metanol. Portanto, eu vou parar quando a conversão de metanol chegar aonde eu desejo, ok? Vou calcular a partir dessas duas equações dQ dx, ou seja, o fluxo de calor que eu preciso remover do meu sistema a cada incremento de conversão, e esses valores, né, esses valores dessas equações diferenciais vão me dar aqueles perfis que eu disse para vocês que eu desejava. dQ dxm, eu vou poder calcular, agora sim eu estou aplicando o método de Euler, a variável QI recebe QI menos 1, né? Então o valor anterior mais passo vezes dQ dx, lembrando que o passo é a conversão, e aqui, através dessa expressão, dL dxm, eu calculo o comprimento do meu reator. Então eu calculo, de um lado, do lado esquerdo, o comprimento do meu reator para uma dada conversão, do lado direito ali eu calculo o fluxo de calor para aquela exata conversão. Observem que, como o meu passo está em conversão de metanol, né, esse vai ser o meu incremento, eu preciso calcular dL dx, dQ dx. Eu vou calcular depois indiretamente o dQdL e o dXdL. Porém, para efeito do método de Euler, eu preciso estabelecer qual é a variável, qual é o passo que eu estou dando, e o passo tem que ser o mesmo para o balanço de massa e para o balanço de energia. Tá? Calculado, então, esses incrementos, então eu estou na primeira iteração. Então, o comprimento do meu reator inicial era 0. Agora eu já estou passando para o comprimento L1. L1 recebe L0 mais passo vezes dL dx. Q1, né, o fluxo de calor no ponto 1, recebe Q0 mais H dQdm, dQ dxm. Ok? E vou fazer o teste lógico. O meu ponto de parada é a conversão de metanol. Eu sei que eu tenho que chegar na conversão de 50%. Passo pelo primeiro ponto. Já é a minha conversão de 50%? Não deve ser. Então eu vou atualizar o valor da conversão. Então a minha conversão xm1 recebe xm0 mais valor do passo. E retomo o meu cálculo. Volto a calcular tudo lá em cima novamente. Calculo as pressões parciais, calculo as constantes aparentes de taxa, calculo a taxa de reação, calculo as equações diferenciais e calculo as variáveis através do método de Euler. E vou fazer isso iterativamente
até que o meu teste lógico dê sim. Meu teste lógico deu sim, então o meu comprimento é o comprimento final do reator. Tá? Esse daí é a lógica de resolução para o caso isotérmico. Tá? Vejam que eu não mexo com temperatura nesse caso. A temperatura de alimentação é a mesma que eu vou manter ao longo de todo o meu reator isotérmico. Tudo bem? Então essa é a lógica de resolução e agora eu vou mostrar para vocês um exemplo da minha planilha de cálculo. Então aqui está o exemplo da minha planilha de cálculo, eu dei simplesmente um print screen da minha planilha de cálculo no caso isotérmico. Aqui eu tenho, olha, todas as iterações em XM, tá? O meu passo XM está dado aqui em número de divisões, olha, eu fiz 1000 divisões, então o meu passo em termos de conversão é esse passo aqui, 0,0005, tá? Então vocês vão ver que varia bem lentamente. Quanto mais estreito é o passo, quanto menor é o passo, mais precisa é a integração, mais precisa é a resolução pelo método de Euler. E aqui eu estou em todos os pontos. Olha, vejam, no primeiro ponto eu só tenho pressão parcial de metanol e pressão parcial de oxigênio. Formol e água eu não tenho porque eu não estou alimentando esses dois componentes. Tá? Constantes de taxa, seção de cálculo das constantes de taxa, seção de cálculo da taxa de reação, seção de cálculo das equações diferenciais, dx/dl, dq/dl, dl/dx e dq/dx. Tá? E aqui no final eu tenho meus resultados. Comprimento do reator e fluxo de calor, isso ponto a ponto, até que minha conversão chegou em 50%. Ok? Então esse aqui é o print screen do meu caso isotérmico. Certo, pessoal? Vamos fazer a lógica de resolução do caso adiabático e depois eu mostro para vocês alguns resultados interessantes. Para o caso adiabático, eu vou usar a mesma condição inicial. Conversão de metanol é 0 quando eu estou entrando no meu reator. Então, meu comprimento inicial do reator é 0 também. Tá? Nesse caso aqui, essas duas condições iniciais vão implicar em dois cálculos diferentes. Eu vou calcular aquela mesma pressão parcial de metanol, oxigênio, formol e água para a condição inicial e vou fazer o cálculo da soma FCP, FI-CPI. Tá? Então, eu vou precisar fazer essas duas variáveis, né, esses dois cálculos iniciais com as minhas condições iniciais. A partir desses dois cálculos, veja, a partir da soma FCP, eu consigo calcular qual é a temperatura naquela condição inicial. Então, no comprimento 0, qual é a temperatura do meu sistema? Horas. Eu nem entrei no reator ainda, então a reação não aconteceu, é a temperatura de alimentação. Então, esse é o primeiro passo, primeira iteração. A partir da temperatura, eu calculo as constantes de taxa, lembrando que as constantes são aparentes de taxa, mas não deixam de ser na forma de arrhênios, e eu preciso calcular, cada vez que eu itero a temperatura, eu preciso calcular as constantes de taxa. Ok? A partir de pressões parciais, a partir das pressões parciais e das constantes de taxa, eu vou calcular, adivinhem, a taxa da reação. Tá? Então eu vou fazer o cálculo da taxa da minha reação, mas para isso eu preciso dos dois valores, das duas variáveis definidas. Ok? Calculei a taxa da minha reação, agora eu vou calcular dl/dx. Eu vou calcular o balanço de massa. Tá? Já fiz o cálculo da temperatura, então indiretamente eu já calculei o balanço de energia, agora eu vou calcular o balanço de massa do meu sistema. Calculei o balanço de massa do meu sistema, como a minha iteração continua sendo em termos de conversão de metanol, então o meu passo é a conversão de metanol, então eu calculo comprimento de reator. Então o mesmo raciocínio que nós tivemos, né, o mesmo raciocínio que nós tivemos para o caso isotérmico, nós vamos ter para o caso adiabático. Então, o comprimento da iteração 1 recebe o comprimento 0 mais passo vezes dl/dx. Finalmente, faço o teste lógico. A conversão chegou na conversão desejada? Cheguei nos 50%? Muito provavelmente, na primeira iteração,
Não. Analiso a conversão, essa conversão XM1 recebe XM0 mais o passo, retoma aqui o cálculo das pressões parciais e isso influencia também na soma FI-CPI. E tudo volta a iterar. Itero o cálculo da temperatura, itero as constantes aparentes de taxa, com pressões parciais e constante de taxa, calculo a taxa da reação e assim sucessivamente. Até que o teste lógico diga sim, cheguei no final. Se eu cheguei no final, eu cheguei no comprimento final do meu reator adiabático e na temperatura final, ou temperatura de saída do meu reator adiabático. Ok, pessoal? Então, essa daqui é a lógica de resolução, é o mapa de resolução do caso adiabático. Vocês veem que eu tenho que fazer uma iteração a menos, né, que é uma iteração só de conversão. O meu cálculo de derivada, né, meu cálculo de EDO, se torna apenas o cálculo do balanço de massa, mas parece simples. Porém, o nosso cálculo de iteração também está lá na temperatura. Eu também preciso iterar aquela temperatura a cada vez que eu passo pelo meu sistema. E quem me diz que valor é aquela temperatura? Essa soma de FI e CPI. Tá? A expressão que relaciona temperatura com conversão. Beleza? Vamos em frente. Então, agora eu vou mostrar para vocês o print screen do meu caso adiabático. Tá? Então, eu tenho aqui a minha temperatura de entrada, olha, 210 graus Celsius, como eu falei para vocês. Minha temperatura de saída, que ficou extremamente elevada, em torno aí de 1.200, eu aumentei 1.000 graus Celsius, convertendo 50% do metanol, vejam bem. Aqui eu tenho novamente a seção em que eu calculo as pressões parciais, que dependem da conversão, e a conversão aqui é o meu passo. O meu passo aqui eu estou fazendo 50.000 divisões, tá? Então o meu passo é extremamente fino. Calculo as constantes aparentes de taxa, calculo a taxa da minha reação, calculo soma de FI e CPI, calculo a temperatura, a EDO dXdL, IDL dx e o comprimento do meu reator. Isso passo a passo, ponto a ponto. Ok? A cada iteração que eu faço, eu tenho que calcular uma linha. E aí vem o problema da planilha, tá? Dá para fazer? Dá para fazer. O resultado é bom? Não. O resultado é razoável. Para uma primeira estimativa, é ok. Só que o que acontece? Eu precisei de 50.000 linhas de planilha para poder chegar na iteração com um ajuste fino razoavelmente bom. E o que isso quer dizer? A minha planilha, pessoal, tinha 50 megabytes de tamanho, tá? Não é uma planilha simples, tá? Eu nunca vi uma planilha com 50 megabytes de tamanho. Essa foi a primeira planilha que eu gerei com 50 megabytes de tamanho. Eu não sei se vocês já geraram uma planilha semelhante a essa ou até superior a essa. Porém, esse é o detalhe do método de Euler, de usar o método de Euler numa planilha, que é uma coisa absolutamente rudimentar. Mas é uma boa iniciativa, um bom momento inicial, um bom cálculo inicial, uma boa estimativa. Ok, pessoal? Então agora eu vou passar a mostrar para vocês os resultados que eu obtive. Vamos discutir um pouquinho esses resultados e vamos para os modos mais avançados de operação dos reatores. Vamos em frente. Então vamos analisar aqui, primeiramente, os resultados do caso isotérmico. Então, quanto ao perfil de taxa de reação. A taxa de reação, ela começa no valor mais elevado, porque no início do meu reator, no começo do meu reator, eu tenho a maior quantidade de reagentes, né? A pressão parcial do metanol e a pressão parcial do oxigênio são as mais altas possíveis. E essas pressões parciais elas vão caindo ao longo do comprimento do meu reator PFR isotérmico, ok? Então esse perfil da taxa de reação é bastante esperado. Com relação ao perfil de conversão, o perfil de conversão acontece o inverso da taxa de reação, porque, claro, eu estou convertendo cada vez mais conforme eu passo pelo meu reator PFR. Então eu começo numa perfil de conversão 0, inicial 0, e vou aumentando o perfil de conversão ao longo do meu reator PFR, né? Então aqui eu tenho chegando até o perfil de conversão, até na verdade a conversão de 50% ao final do meu reator PFR.
Já com relação ao perfil de fluxo de calor, e aqui eu estou falando do fluxo de calor total removido do meu reator, a cada comprimento de reator, o meu calor removido ele vai aumentando. Tá? Observem aqui que é o calor total, é o Q, e não o diferencial de Q. Então o que está acontecendo é que esse calor está sendo somado, até que no final, ao final do meu reator, em torno de 3,5 metros, eu tenho que retirar todo esse calor aqui que está sendo calculado, ok? E esse calor que está sendo calculado não é o calor que eu tenho que tirar em 3,5 metros, mas esse calor que eu tenho que tirar ao longo de todo o meu reator PFR isotérmico. Bom, PFR isotérmico, dependendo da reação que nós processamos, é muito difícil de ser operado nesse modo. E por quê? Vou mostrar para vocês. Esse daqui é o perfil de fluxo de calor diferencial, tá? O DQDL. Então aqui eu tenho o fluxo de calor que eu tenho que retirar por comprimento, por segmento do meu reator. Vejam que começa baixo, né? Começa o mais alto, possível, que é onde a minha reação é a mais elevada, né? A taxa da reação é a mais elevada, então o fluxo de calor que eu tenho que remover do meu ponto inicial é o mais elevado possível. Depois, esse fluxo de calor ele vai diminuindo continuamente, diminuindo continuamente ao longo do meu reator PFR. E isso é muito complicado. Quando a gente imagine projetar um trocador de calor em que o perfil de fluxo de calor ele é variável por conta da existência da sua reação química. Se você injeta muito fluido refrigerante aqui no início, o que é bastante razoável, porque o seu maior fluxo de calor a ser removido está no início do seu reator, você vai inevitavelmente diminuir fortemente a taxa da sua reação. Se você injeta pouco fluido aqui no final, já que o seu fluxo de calor a ser removido é menor, o que vai acontecer é que a sua taxa de reação ela vai tender a aumentar porque o seu reator, a sua reação ela é exotérmica. Portanto, manter um perfil contínuo de temperatura, manter uma temperatura contínua num reator PFR muito longo é bastante complicado. Tá? Não é muito fácil, não é muito factível em termos de projeto, em termos de operação, operar mesmo, né, ou trabalhar com um reator PFR no modo isotérmico, perfeitamente isotérmico. A gente sempre vai ter ou uma variação de temperatura, então aqui injeto uma quantidade bastante grande de água de resfriamento, por exemplo, e baixo muito a temperatura, depois ela começa a subir, depois ela começa a cair, em termos que eu tenho aqui então um perfil flutuante de temperatura, e o meu reator já não é mais isotérmico, ok? Então isso é para mostrar para vocês que um reator puramente isotérmico, com um comprimento grande como é esse caso, vamos ver o comprimento final dele, 3,56 metros, 3,56 metros. Então esse não é um reator muito curto, né? É um reator bastante longo. E manter esse reator no modo perfeitamente isotérmico, no modo ideal, em que a temperatura de entrada é exatamente igual ao longo do seu comprimento total de reator, é algo bastante difícil de ser conduzido, tá? De ser realizado. Na teoria existe, porém na prática de processo é um pouco complicado. Há possibilidades? Há possibilidades. Porém é bastante complicado operar um reator longo como esse, com uma reação bastante exotérmica, como essa que nós estamos trabalhando, no modo isotérmico, perfeitamente isotérmico. Ok? Terminando de analisar a construção, né, o projeto do nosso reator, então ele tem em torno aí de 3,5 metros de comprimento, volume total de 0,62 metros cúbicos, e o calor que eu tenho que remover nesse meu reator como um todo, né, então esse é o calor total que eu tenho que remover no meu reator isotérmico, é em torno aí de 2.810 kW. Então, como eu falei para vocês, esse perfil de fluxo de calor aqui, ele é um perfil de calor, é o calor integral, né, o calor o somatório do perfil de calor, né, da diferencial do calor que eu tenho que retirar ponto a ponto. Então ele mostra justamente isso. Ao final do meu reator, ó, em torno aqui de 3,5 metros, eu tenho que remover em torno de 2.810 kW. Tá? Então é exatamente isso que está mostrando para mim. Esse é o calor total que eu devo remover
para manter o meu reator no modo perfeitamente isotérmico. Agora, o perfil de fluxo de calor DQDL me mostra que esses 2810 ele está muito mais localizado aqui no início do meu reator, onde a reação ela é bem mais intensa em termos de atividade, do que no final. Tá? Então isso é sempre interessante a gente levar em consideração tanto o perfil Q por L, quanto o perfil DQ por L. Tá? Então a diferencial do quanto eu tenho que remover ponto a ponto é também um parâmetro interessante que a gente leva em consideração. Ok? Vamos ao resultado, então, do nosso reator adiabático. O reator adiabático, vejam, o perfil da taxa de reação, ele é um perfil bastante estranho. Vejam aqui que parece zero, né? A taxa inicial parece zero, mas obviamente a taxa inicial não pode ser zero. Ela parece zero porque a escala aqui não nos favorece, certo? Então parece que ela é muito próxima de zero, mas na verdade é porque ela é muito baixa no início. A temperatura da minha reação é muito baixa. Até eu chegar a um certo comprimento de reator, a temperatura ainda é pouco significativa para acelerar a taxa da minha reação. Eu fiz aqui um zoom para vocês para mostrar que a taxa inicial não é zero, tá? Então, para mostrar para vocês que esse segmento que está colocado ali, por conta da escala do gráfico, ele aparenta ser zero, mas ele não é. Ele é um valor acima de zero, porque senão a reação química não estaria sendo processada, né? Então aqui eu começo num ponto inicial, taxa inicial, com a temperatura de alimentação do meu sistema, e a taxa vai sendo elevada, até chegar num certo ponto em que a taxa começa a subir rapidamente, vertiginosamente, que é quando a temperatura começa a subir. Vamos dar uma olhada no perfil de temperatura. Tá aqui, o perfil de temperatura também mostra essa tendência, tá? Então a temperatura começa aqui em torno de 210 graus Celsius, a temperatura vai aumentando timidamente, bem pouquinho, de repente ela dá um estouro para cima. Então aqui eu começo a ter um perfil de temperatura bastante elevado, né? Um valor absoluto de temperatura bastante elevado. Esse valor elevado de temperatura influencia diretamente nas constantes de taxa, nas constantes aparentes de taxa, e essas constantes aparentes de taxa aceleram a taxa da minha reação química, de modo que eu tenho, então, esse perfil bastante diferente para um reator adiabático, tá bom? E o perfil de conversão acompanha o perfil de taxa de reação e acompanha o perfil de temperatura, no sentido de que eu começo com uma conversão zero, a conversão inicial é zero, ela vai aumentando pouco a pouco, e de repente ela começa a aumentar continuamente, rapidamente, porque a taxa da reação foi acelerada por conta da temperatura que foi aumentada aí de uma maneira bastante intensa, ok? Temos um problema. A temperatura aqui, olha, ela excedeu a minha temperatura limite. Minha temperatura limite de 675 Kelvin, ou em torno de 400 graus Celsius, né? A minha temperatura ela excede para poder chegar nos 50% de conversão, que é o parâmetro desejado de processo, tá? Então, o reator adiabático, nós não vamos poder operar esse reator do Formox no modo adiabático dessa maneira como ele está, porque senão nós vamos perder o nosso catalisador, ok? Então, eu vou mostrar para vocês algumas conclusões a respeito desses dois modos de operação, o isotérmico e o adiabático. Vamos em frente. O reator isotérmico, a taxa de reação é muito baixa e, portanto, requer um grande volume de reator para processar essa nossa vazão. A reação é exotérmica, então eu preciso remover calor, e há uma grande remoção de calor que eu preciso fazer ao longo do meu reator. Isso nem sempre é praticável, nem sempre isso é prático, porque você precisa remover fluxos de calor diferente a cada seção diferente do seu reator, e isso nem sempre é muito fácil de ser feito. O reator adiabático, a conversão final é atingida em um volume muito menor, mas muito menor, como nós vimos. Porém, a reação é exotérmica. A temperatura aumenta consideravelmente com a conversão. A cada incremento de conversão eu tenho um aumento vertiginoso de temperatura, tá? Acima de 675 Kelvin, ou 400 graus Celsius, o catalisador vai sofrer desativação, tá? Então, acima de 675 Kelvin, eu vou perder o meu catalisador.
meu catalisador vai deixar de funcionar, eu vou perder aquele meu material. E a minha temperatura final foi em torno de 1500 Kelvin. Combinado a alta pressão, isso é absolutamente inviável. Inviável operar um reator como esse, porque não há material que aguente 100 atmosferas de pressão com 1500 Kelvin. Pelo menos não há um material que é possível de construir na indústria, né? Vai requerer um material absolutamente especial que vai ser custoso a toda a prova. Então, o que nós vamos ter que fazer para operar esse nosso reator do Formox? Nós vamos estabelecer uma estratégia de controle num modo híbrido. Então, ele não é nem isotérmico nem adiabático puramente. Nós vamos trabalhar com duas seções, por exemplo, num reator autotérmico, uma seção adiabática, uma seção isotérmica, ou no reator intercooler, adiabático com intercooler, em que nós temos várias seçõezinhas adiabáticas e entre elas nós vamos ter uma troca de calor para que a reação não atinja a temperatura acima da qual o catalisador sofre desativação, mas também a gente consiga operar o processo de uma maneira contínua, de uma maneira mais eficiente. E nós não queremos perder a exotericidade dessa nossa reação, a geração de calor dessa nossa reação. Nós queremos recuperar esse calor para poder utilizar em outra seção da fábrica, seja um pré-aquecimento de uma outra corrente, seja na geração de vapor. Então nós vamos observar essas estratégias de controle de temperatura, visando diminuir o tamanho do nosso reator e também aproveitar com eficiência a energia gerada pela nossa reação, ok? Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então aqui estão as estratégias de temperatura nos reatores ideais, como eu comentei com vocês. Primeiro nós vamos então avaliar o reator autotérmico. O reator autotérmico ele vai combinar aspectos de um reator isotérmico e de um reator adiabático. E ele geralmente funciona dividido em duas seções, que são dois equipamentos, na verdade, dois equipamentos separados. A primeira seção é uma seção adiabática, em que eu tenho a geração de energia e o aumento da taxa. Então a temperatura é liberada para que ela suba continuamente com a geração de energia da minha reação, e isso eleva a taxa da reação, como nós já vimos. Na segunda seção, eu saio dessa seção adiabática com a corrente de processo, entro na seção isotérmica, onde eu vou manter a temperatura o mais próximo de constante possível, recuperando esse calor. Tá? Então esse é nosso reator autotérmico. E uma variação do design autotérmico é o design de trocador interestágio, ou intercooler. Nesse reator adiabático com troca de calor entre suas seções, ou o chamado intercooler, nós temos aqui, por exemplo, uma entrada de um reator que é muito quente, porque a taxa da reação é bastante elevada no início. Então a temperatura, a geração de calor é muito intensa, essa seção ela é quente, bem quente, bastante quente. Termina a seção do reator, passa por um trocador de calor, em seguida já entra novamente para uma próxima seção adiabática, que ela é menos quente, gera menos calor do que a primeira, porém ainda é quente. Passa para um segundo trocador de calor, passa para uma terceira parte aqui, uma terceira seção do reator e assim sucessivamente. Tá? Como é o perfil de temperatura? O perfil de temperatura é esse que está mostrado aqui. Então a temperatura se eleva até a saída da primeira seção do reator, depois ela cai com a existência ali do trocador de calor. Em seguida entra numa nova seção de reator adiabático, em que a temperatura se eleva e depois decai com a saída dele e passagem pelo trocador de calor, e assim sucessivamente, ok? Qual é a grande vantagem de trabalhar com esses reatores adiabáticos com interestágio, com troca de calor interestágio? É essa daqui. A gente está sempre trabalhando num ponto de temperatura elevado, né? Uma média de temperatura elevada. Então isso é muito proveitoso, isso é muito interessante para a nossa reação, porque a gente está sempre trabalhando com uma taxa de reação bastante elevada em todas as seções do meu reator, sem ultrapassar uma temperatura limite. Então vamos supor aqui, a gente chegou numa temperatura limite, sai do reator, passa pelo trocador, e essa temperatura limite a gente pode estabelecer e nunca deixar passar ela, para que a gente não tenha perda do nosso catalisador ou mesmo do nosso equipamento. Ok? Vamos então a alguns resultados desse nosso reator
Primeiro o autotérmico e depois o adiabático com o intercooler. Então, os resultados do autotérmico. Primeiro, o perfil de taxa de reação. Como ele começa com um reator adiabático, aparenta ser uma taxa de reação zero, mas a gente já sabe que não é zero, né? A questão aqui é a escala, que é muito diferente. Então, ele começa com uma taxa de reação bastante baixa e, de repente, a taxa de reação aumenta quando a gente atinge a temperatura em que ele começa a acelerar a taxa da reação por conta mesmo do aumento de temperatura. Chega num certo ponto, a taxa de reação deixa de aumentar continuamente com a temperatura, porque nós chegamos no final do nosso reator adiabático. E em seguida a gente passa por um reator isotérmico, em que a taxa da reação decai com o comprimento do reator, porque a nossa geração de calor já não existe mais. Aliás, a geração de calor continua existindo. O que não existe mais é o aumento de temperatura. A temperatura, a partir dessa seção, ela começa a ser isotérmica, né? Então não tem mais aumento de temperatura e eu estou removendo o calor que é gerado pela reação e a taxa da reação começa a cair porque os nossos reagentes estão sendo consumidos. Isso está mostrado aqui também no perfil de conversão. A conversão começa bem suave e se eleva e a conversão sempre aumenta com o comprimento do meu reator, até chegar aos 50%, que é o meu parâmetro final de iteração, meu parâmetro final de projeto. Comprimentos do meu reator autotérmico. O comprimento do reator adiabático é de 0,045 metros, do reator isotérmico, bastante próximo, 0,055 metros. Comprimento total do reator, 0,51 metros. E um volume total aí de 0,0088 metros cúbicos ou 8,8 litros. Tá? Então, esse daí é o meu comprimento, o meu tamanho do meu reator autotérmico. Ainda temos algumas variáveis interessantes no reator autotérmico, por exemplo, o perfil de temperatura. Vejam aquilo que eu mostrei para vocês. O reator autotérmico ele começa uma seção adiabática, em que a temperatura aumenta fortemente, né? No finalzinho aqui, ela aumenta fortemente com o comprimento do meu reator, e depois ele chega num ponto de temperatura que é a minha temperatura máxima permitida, em torno de 675 Kelvin, e eu mantenho essa temperatura no modo isotérmico, então eu mantenho essa temperatura constante. Perfil de fluxo de calor. Meu fluxo de calor aqui no início do meu reator ele é adiabático, então eu não tenho troca de calor, não tenho geração de calor, remoção de calor para o ambiente, né, para o meio externo. Porém, no finalzinho do meu reator ele é isotérmico, então eu tenho sim aqui uma remoção de calor bastante intensa nesse meu reator autotérmico. E essa calor a ser removido na seção isotérmica é em torno aí de 2.297 kW. Então esse daqui é o meu reator autotérmico. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? Então eu opero uma parte do meu reator no modo adiabático e uma segunda seção no modo isotérmico. Essa segunda seção no modo isotérmico opera a temperatura limite, então a minha taxa de reação é bastante elevada, sem, no entanto, ultrapassar o limite de temperatura para desativação do meu catalisador. Vou mostrar para vocês agora os resultados do meu reator adiabático com intercooling. Então aqui está o perfil de taxa de reação. Lembre-se que ele entra e sai dos meus reatores. Nós temos, para efeitos práticos, várias seções de reator em série, reatores adiabáticos em série. Então aqui a taxa de reação é bastante baixa, aumenta rapidamente dentro do meu reator e depois eu removo esse fluido de processo do meu reator, então a taxa de reação vai lá para baixo. Depois ela entra numa nova seção, sai do meu reator, passa pelo trocador, novamente e assim sucessivamente, até que eu atinja o meu parâmetro de projeto, que nesse caso é a conversão de 50%. Perfil de temperatura acompanha o perfil de taxa de reação, no sentido de que eu tenho aqui, olha, no começo do meu reator, uma seção bastante curta e com um aumento de temperatura bastante intenso. Passo pelo primeiro seção de reator adiabático, tiro esse meu fluido de processo do reator para poder trocar calor e insiro novamente numa nova seção adiabática. Aqui vocês já podem ver
que a geração de calor ou o aumento de temperatura na segunda seção de reator é menos intensa do que na primeira. Claro, os nossos reagentes já foram parcialmente consumidos. Então, conforme eu vou passando pelas minhas seções de reator, eu vou tendo menor taxa de reação, porque os meus reagentes já foram parcialmente consumidos, conforme eu vou, então, passando de uma seção a outra do meu reator. E aqui eu estabeleci como limite de temperatura a temperatura máxima permitida de 675 Kelvin, ou 400 graus Celsius, para desativação do meu catalisador. Poderia ter trabalhado com uma temperatura que diminuísse, né? Como eu mostrei para vocês naquela outra figura. Porém, aqui nesse exemplo, eu optei por trabalhar sempre com a temperatura limite. Então, assim que atinge a temperatura limite de 675 Kelvin, eu tiro o meu fluido de processo do reator, passo por um trocador e insiro novamente na próxima seção de reator. E assim eu tenho aqui o meu perfil de conversão. Esse perfil de conversão, que parece essa escadinha aqui. Então aqui eu começo na primeira seção do meu reator com uma conversão de aproximadamente 10%, passo para a segunda seção, terceira seção, quarta, quinta e sexta seção do meu reator, onde na sexta seção eu atinjo os 50% de conversão, que é minha conversão de projeto, minha conversão desejada. Ok? Então esse daqui é o perfil de conversão para os meus reatores adiabáticos com intercooling. Finalmente, como eu falei para vocês, nós temos 6 seções de reator. Na verdade, para efeitos práticos, nós temos 6 reatores adiabáticos e cada um deles é maior do que o anterior. Vejam só, no primeiro reator, eu preciso de menos comprimento de reator, menos tamanho de reator, menos volume, para atingir a temperatura limite de 675 Kelvin. No segundo, eu já preciso de um reator um pouco maior, terceiro, quarto, quinto, até o sexto reator, em que eu preciso de um reator maior comprimento para atingir essa temperatura limite. E, na verdade, no sexto reator, o que atinge primeiro é a conversão de 50% na saída dele, e assim finalizando o meu projeto. Ok? Como nós vamos ver mais para frente, na próxima parte dessa aula, esses comprimentos de reator, esses tamanhos de reator, eles implicam em diferença de massa de catalisador. Então, no primeiro reator eu vou ter uma massa de catalisador, no segundo uma massa um pouco maior, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto eu vou precisar de uma massa ainda maior de catalisador para atingir a conversão final de projeto, que é o meu objetivo. Ok? Mas isso nós vamos ver com calma um pouquinho mais para frente. Finalmente, aqui a carga térmica dos meus trocadores. Então, se eu estou removendo calor dos meus reatores, né, eu passo pelo primeiro reator, a hora que sai do primeiro reator, eu passo pelo primeiro trocador para remover aquele calor que foi gerado e voltar a temperatura para um estágio abaixo, né, para a temperatura de alimentação da próxima seção do meu reator adiabático com intercooling. Então aqui eu tenho vários trocadores de calor, tenho 6 reatores, 5 trocadores intercooling, sendo que no final eu não preciso abaixar a temperatura, porque eu já saio do meu reator adiabático com uma temperatura abaixo daquela limite de 675. Poderia até ter um trocador no final se o meu processo demandasse que eu diminuísse a temperatura do meu fluido de processo, ok? Mas isso aí é característica de cada processo. Então, o que é interessante aqui? A gente vê que nós temos 6 reatores, 5 trocadores de calor, totalizando aí um comprimento total de reator de 0,44 metros e um volume total de 0,077 metros cúbicos. Tá? Então esse daqui é o volume total do meu reator adiabático com intercooling, e eu removo no global, no final de cada um desses trocadores, aliás, na soma de cada um desses trocadores de calor, eu removo em torno aí de 2.687 kW de energia. Tá? Essa energia que está disponível para mim, para que eu possa utilizar em alguma outra seção do processo, seja gerando vapor, seja pré-aquecendo alguma corrente. E aí, finalmente, os resultados de comparação. Então vamos comparar agora os 4 modelos de reatores que nós estudamos na aula de hoje. Primeiro, reator isotérmico. É de longe o maior comprimento de reator.
Tá? Então, eu vou precisar de 3,56 metros de comprimento de reator para poder atingir a conversão de 50%, que é a conversão de objetivo do nosso trabalho. Um reator adiabático, ele é de longe também aqui o menor comprimento de reator. 0,04 metros eu consigo já atingir a minha conversão de projeto, porém, lembre-se que a temperatura no adiabático vai a 1500 Kelvin, o que não é nada saudável para o nosso processo, né? Um reator autotérmico, ele opera muito proximamente do reator adiabático. Vejam, o comprimento total de reator necessário para processar essa corrente de alimentação e chegar aos 50% de conversão é muito próximo do reator adiabático, tá? E com a vantagem que no autotérmico eu tenho um controle de temperatura melhor, controle de temperatura mais eficiente. Por fim, o adiabático com intercooling, ele é maior do que o autotérmico e maior que o adiabático, só que bem menor ainda do que o isotérmico, então 0,44 metros de comprimento total, então aí somando todas as 6 seções do meu reator, eu preciso de 0,44 metros de comprimento e com a grande vantagem de que eu tenho um controle de temperatura extremamente mais eficiente, no sentido de que eu troco o calor sem acontecer uma reação química, tá? O que não acontece no autotérmico. Então, sempre que eu tenho um reator isotérmico, uma seção isotérmica, eu tenho que estar ciente de que eu vou trocar calor com a existência da reação química. Então, eu vou ter gradientes de fluxo de calor diferenciais, tá? O que não é muito bom e não é muito fácil de ser operado. Já no intercooling, não. No intercooling, eu troco o calor num trocador de calor simples, onde não acontece uma reação química, onde eu não tenho catalisador ou onde o meu fluido de processo se comporta como um fluido comum de troca de calor. Ele não tem a reação química acontecendo ali, gerando calor, enquanto eu troco calor com fluido térmico. E por falar em fluido térmico, ou em carga térmica, vamos observar aqui o quanto de calor que eu consigo reaproveitar da minha reação química. Então, no caso do reator isotérmico, eu consigo reaproveitar em torno aí de 2.800 kW de energia desse meu processo. Tá? Então, eu consigo remover esse calor e consigo depois reaproveitar esse calor. O reator adiabático, como o próprio nome já diz, não tem recuperação de calor, né? Todo o calor que é gerado é aproveitado pela própria reação. Num reator autotérmico, eu consigo reaproveitar 2.297 kW desse meu calor gerado para a minha reação, que são recuperados basicamente na seção isotérmica do meu processo. E o reator adiabático com intercooling, vejam aqui, ele consegue recuperar em torno de 2.600, 2.680 praticamente, kW de energia, tá? Então, o reator adiabático com intercooling, isso somando todos os 5 trocadores de calor que eu tenho ali no meu processo, ele consegue remover uma energia similar ao caso isotérmico. Vejam, é muito próxima do caso isotérmico, com a grande vantagem de operar com 0,44 metros de comprimento do reator. Em comparação com o isotérmico, nós temos aí uma vantagem significativa, tá? Então, o modo de operação mais eficiente, nesse caso aqui, seria o adiabático com intercooling, em que eu tenho comprimento de reator o menor possível, com o melhor aproveitamento de energia, né? Então com uma maior recuperação energética, para que eu possa depois integrar essas correntes, por exemplo, e gerar vapor, por exemplo, e com um comprimento de reator menor, um melhor aproveitamento de energia, e também com uma possibilidade de troca de calor muito mais eficiente, porque eu troco calor com fluido de processo que não está acontecendo reação química. Então eu não tenho gradientes de fluxo de calor ali que podem complicar o meu processo de troca térmica, tá? Então nesse caso, nesse nosso estudo, o adiabático com intercooling tem grandes vantagens frente aos outros modos de operação. Finalizo aqui com algumas referências que eu usei para preparar a aula de hoje e deixo para que vocês consultem essas referências para se aprofundar e para melhorar aí o entendimento de vocês a respeito do processo que nós estudamos hoje. Muito obrigado e até a próxima.